1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 24. As turmas dos descendentes de Arão foram as seguintes. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do pai e não tiveram filhos, mas Eleazar e Itamar continuaram servindo como sacerdotes. David, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu os sacerdotes em turmas para suas designações de serviço. Visto que os filhos de Eleazar tinham mais chefes do que os filhos de Itamar, a divisão foi feita proporcionalmente. Para os filhos de Eleazar, 16 cabeças das suas casas paternas, e para os filhos de Itamar, 8 cabeças das suas casas paternas. Além disso, eles os dividiram por sortes, os dois grupos juntos, pois havia oficiais encarregados do lugar puro e oficiais que serviam o verdadeiro Criador, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Então o secretário dos levitas, Semaías, filho de Netanel, registrou o nome desses homens na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas. Era escolhida uma casa paterna de Eleazar e uma casa paterna de Itamar. A primeira sorte saiu para Jeuiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Cós, a oitava para Bias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Piseis, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeisquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Essas eram as suas designações de serviço quando entravam na casa de Iau de acordo com o procedimento estabelecido por Arão, seu antepassado, conforme Iau, o criador de Israel, lhe havia ordenado. E dos outros levitas havia, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeías, de Reabias. Dos filhos de Reabias, Isias, o cabeça, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o cabeça, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, e dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica era Isias, e dos filhos de Isias havia Zacarial. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias havia Beno. Os filhos de Merari. De Jazias havia Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali havia Eleazar, que não teve filhos, de Quis. Os filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos de Levi segundo as suas casas paternas. E eles também lançaram sortes, assim como seus irmãos, os filhos de Arão, haviam feito na presença do rei David, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas. A casa paterna do mais velho foi tratada da mesma maneira que a do mais novo. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 25. Além disso, David e os chefes dos grupos de serviço escolheram alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para servir profetizando com harpas, instrumentos de cordas e símbolos. Esta é a lista dos homens designados para esse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, Yusfi, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf que estavam sob a direção de Asaf, que profetizava sob a direção do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. 6. Sob a direção do seu pai, Jedutum, que profetizava com a harpa, agradecendo e louvando a Iau. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananial, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, vidente do rei que transmitia as palavras do verdadeiro Criador para dar honra a ele. O verdadeiro Criador deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses cantavam na casa de Iau sob a direção do seu pai, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, prestando serviço na casa do verdadeiro Criador. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a direção do rei. O número deles e dos seus irmãos que eram treinados nos cânticos a Iau, todos peritos, era de 288. Então lançaram sortes para designar as responsabilidades deles,
tanto dos pequenos como dos grandes, dos peritos e dos aprendizes. A primeira sorte, que era de Asaf, saiu para Iusfi, a segunda saiu para Gedalias. Ele, seus irmãos e seus filhos eram 12. A terceira saiu para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta saiu para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta saiu para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta saiu para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima saiu para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava saiu para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona saiu para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 10ª saiu para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A 11ª saiu para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A 12ª saiu para Zabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª saiu para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª saiu para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª saiu para Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª saiu para Nanial, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª saiu para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª saiu para Nani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª saiu para Maloti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª saiu para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª saiu para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª saiu para Gidalti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª saiu para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. E a 24ª saiu para Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12.